Bom, agora vamos mudar de assunto, falar aqui de acidentes de trânsito. Porque é o seguinte, no nosso estado, diminuíram nesse primeiro semestre o número de acidentes, se a gente comparar os números de 2020 com 2019. Nos 6 primeiros meses desse ano, o número de acidentes, feridos e mortes foi 23,8% menor que no ano passado. Aí aqui em Curitiba, nesses primeiros meses, foram 2.352 acidentes contra 2.993 no ano passado, comparando os períodos. Essa redução aconteceu durante a pandemia, mas será que tem relação? Para a gente pensar, né? Menos gente na rua, menos carros circulando. Só que mesmo tendo essa queda, muitos casos graves aconteceram. Vítimas perderam a vida e em situações que muitas vezes deixou todo mundo muito revoltado. Vamos ver a reportagem. Entre os dias 18 e 25 é comemorado a Semana Nacional do Trânsito. O evento foi criado para conscientizar os motoristas dos perigos da condução de um veículo. Este ano o tema da campanha é Perceba o risco, proteja a vida. Porém, aqui na capital tem muito motorista que ainda não percebeu os perigos do trânsito. E na condução de um carro, um descuido pode ser fatal. Foi o que aconteceu na semana passada, quando o motorista distraído furou um sinal e matou uma farmacêutica de 37 anos. Além da vítima fatal, outras 2 pessoas ficaram feridas. Parentes da farmacêutica foram ao bairro Batel, local do acidente, e pediram segurança e paz no trânsito. Além de motorista distraído, a polícia também prendeu muita gente irresponsável. Teve motorista que foi detido após participar de um racha que terminou com a morte de um pai de família. Silvio Eduardo dos Santos, de 21 anos, por exemplo, segundo a polícia, fazia um racha na BR-277. E após perder o controle de sua BMW, ele matou Marcelo da Trindade. Ele trabalhava na manutenção de um canteiro da rodovia quando foi atingido pelo veículo desgovernado. A polícia conseguiu identificar os 2 condutores que hoje respondem por homicídio. Até hoje, a família de Marcelo não se conforma. Ele era casado e deixou 2 filhos. Motorista distraído, motorista irresponsável, e teve motorista que se envolveu em acidente e fugiu antes da chegada da polícia. Bernadette André Scremin, de 49 anos, tinha uma filha. No começo desse mês, o veículo dela foi atingido em cheio por uma caminhonete no bairro Água Verde, aqui na capital. Câmeras de segurança flagraram o motorista da caminhonete abandonando o local da batida antes da chegada da polícia. No veículo de Marcelo Esquivinato, a polícia encontrou garrafas de cerveja. Dias depois do acidente, Marcelo foi à delegacia de trânsito de Curitiba, apresentou a versão dele para a colisão. Bernadette Scremin chegou a postar no hospital um vídeo, indignada com a atitude do motorista. Ele chegou próximo a mim e com um cheiro forte de alcoolismo, que eu acredito que ele estava alcoolizado. Ele simplesmente falou assim, o meu carro. E virou as costas e saiu andando. E eu pedi socorro e logo após disso eu apaguei e fui acordar já no Hospital do Trabalhador. Teve motorista que, além de beber, deixou o amigo ferido entre a vida e a morte e fugiu. Márcia fez isso. Ela bateu em um caminhão na Estrada da Ribeira, em Colombo, não sofreu nenhum arranhão. Mas a amiga, Ana Paula, foi parar em estado grave no hospital. Márcia ligou para a irmã e simplesmente foi embora. No primeiro semestre deste ano, foram registrados no Paraná 35.606 acidentes, resultando em 13.176 feridos e 454 óbitos. Só em Curitiba foram atendidos pela polícia 2.352 acidentes, com 18 pessoas que acabaram morrendo. Segundo a polícia, esse número vem caindo. Porém, esse ano não se sabe se os motoristas estão mais conscientes ou se a pandemia do coronavírus, que reduziu o número de pessoas circulando, refletiu na queda dos acidentes no Paraná. Que situação, né? Tava aqui pensando, enquanto via a reportagem, e o caso? E a Ana Paula?
que é aquela amiga que foi abandonada no local do acidente pela amiga. Como é que está a situação dela? Aí que me informaram aqui foi o seguinte, que a Ana Paula, ela está internada. Já poderia ter deixado o hospital. E olha quanto tempo faz isso, hein? Mas ela já poderia ter deixado o hospital. Só que ela precisa de cuidados especiais. Para deixar o hospital, ela precisa montar em casa um home care, que é chamado, né? Ou seja, ela vai precisar ter em casa respirador, vai precisar ter em casa aquele atendimento de enfermaria. E a família não tem dinheiro para fazer isso, não tem como fazer isso. Eu sei, pois isso é caro, né? 27 dias na UTI foi o saldo desse acidente aí que você está vendo nessa imagem aí. A amiga dela saiu, você viu ela caminhando, foi embora. Ó, cama, cadeira de roda, cadeira de banho, né? Respirador, tudo isso essa mulher, mesmo deixando o hospital, vai precisar ter na casa dela para ela continuar se tratando, se recuperando. Mas olha o trauma e as consequências que ficaram para a saúde e para a vida da Ana Paula. Irresponsabilidade no trânsito. A gente vai trazer mais detalhes ainda para você sobre essa história da Ana Paula, né? Que está lá há 27 dias, ficou, né? 27 dias na UTI, pode deixar o hospital, mas para deixar o hospital precisa de tudo isso que eu acabei de mencionar. E como é que faz? Tudo isso tem um custo enorme, inclusive. Será que ela vai conseguir ir para casa? Manuel Perim, você está aí com o doutor Leonardo, né? Da Delegacia de Trânsito, é isso, né, Emanuel? E Exato. qual é a avaliação que ele faz de toda essa história? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução aí no número de acidentes, vítimas e tal, a gente tem esses problemas que acabaram sendo ainda maiores, né? E que deixam as pessoas indignadas. Sem dúvida, Jasson. Deixa eu passar então a bola aqui para o doutor Leonardo Carneiro, ele que está à frente da Delegacia de Delitos de Trânsito. Doutor, obrigado em participar ao vivo aqui do Balanço Geral. Jasson faz uma pergunta do estúdio e é a pergunta que eu faço para o senhor também, doutor. Porque a gente tem de um lado alguns números assim de diminuição, mas de outro lado parece que os acidentes eles estão acontecendo de forma bastante grave também. Como que o senhor, qual é a sua leitura sobre o atual momento? Quer dizer, como a gente pode entender esses reflexos da pandemia? Bom dia, Emanuel. Bom dia, Jasson Goulart. Na realidade, a gente tem que, com essa pandemia, nós tivemos uma redução nos casos de embriaguez ao volante, em contrapartida, um aumento nos casos envolvendo lesões graves e homicídios culposos na direção de veículo automotor. E se deve isso muito ao fato de que, com as vias mais vazias, as pessoas acabam empreendendo velocidades maiores. E também o fato de não ter muitas atrações, muitos espetáculos, shows, teatros, cinemas, as pessoas, por não terem muita opção do que fazer nessa pandemia, acabam optando pelo consumo de bebida alcoólica e isso acaba aumentando. Em casa, muitas vezes. Com certeza, em casa, em reuniões com amigos, familiares, e depois, antes utilizavam Uber, hoje acabam até por um receio de estarem com outras pessoas, indo no seu próprio veículo e, ao retornar para casa ou quando estão indo para esses eventos, acabam gerando acidentes muito mais graves, né? Pois bebida alcoólica, excesso de velocidade, a conta ela não fecha, né? Não fecha. Doutor, o Thiago Silva trouxe uma reportagem com muitos casos aqui no Balanço Geral e alguns deles, e tem sido bastante frequente, a omissão de socorro. Como tem acontecido isso, né, doutor? Quer dizer, o cidadão provoca o acidente. Às vezes tem uma pessoa, como era a casa da Bernadette, perto ali dele, e ele nada faz, vai embora. Isso vocês lidam muito, quase todos os dias, né? Sim, também é algo que aumentou com essa pandemia. Acredito que até por as ruas estarem mais vazias. No entanto, o que a gente tem que chamar a atenção das pessoas é que a gente vive numa era digital. Uma era onde o mundo ele é monitorado por câmeras. É quase que improvável que você consiga se envolver em um acidente de trânsito e sair sem ter a sua placa visualizada ou até mesmo a sua imagem. Puxa um celular ali e grava, né? Então, hoje, a forma da gente produzir provas, de investigar um crime desse, ela é muito mais facilitada pelo acesso à tecnologia. E é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prioriza a vida. Então é o seguinte, se você fica no local, presta socorro à vítima,
você não pode ser autuado em flagrante, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, porque justamente o objetivo dele é manter a vida, é fazer de uma forma que a pessoa que até possa ter errado num primeiro momento e causado um acidente, mas que a sua ação evite a ocorrência do pior, que seria o óbito da vítima ou até uma lesão mais grave. Ou seja, vai até, Jasson, doutora que está no estúdio também, vai beneficiar a conduta desse cidadão ficar no local, esperar e não omitir o socorro, né, Jasson? Pois é, Manuel, eu estava até conversando com a doutora Márcia aqui, quero colocá-la na roda da nossa conversa aqui, porque é o seguinte, estava até lembrando do caso da mulher que morreu ali no Batel, né? Que estava na moto, né? O condutor do carro, que acabou sendo responsabilizado ali pelo acidente, ele ficou no local, né? Não tinha bebido, enfim, permaneceu ali. Agora nós tivemos um caso como esse para 3, que as pessoas acabaram deixando aí o local do acidente, doutora Márcia. Acredito que a gente pode somar a gravidade dos acidentes também aos veículos serem muito mais potentes hoje. Então, essa pequena distração às vezes pode levar a um acidente muito grave, o que talvez não acontecesse há 10 anos atrás, onde os veículos eram menos potentes. Mas também essa ausência de empatia, né, das pessoas. Elas não conseguem ver naquela pessoa do acidente que poderia ser um familiar dela, poderia ser ela, que precisasse desse apoio. Não, simplesmente se omitem. E, evidentemente, a permanência da pessoa naquele momento do acidente, por um lapso dela, mas a permanência ali vai, com certeza, beneficiá-la no futuro, né? Tá certo, quero agradecer, Emanuel Pirinha e o doutor Leonardo, por gentileza, agradeço a ele pela gente aqui, né, pelo nosso Balanço Geral, por ter vindo conversar com a gente nesta semana aí, que é do dia 18 ao dia 25 de setembro, Semana Nacional do Trânsito.